é um livro que tem apenas 167 versículos. E eu quero desde já lançar um desafio para nós, vou me incluir também, para os irmãos que estão aqui, e para você que está em casa, quem sabe que vai estar participando do culto nesse momento, ou quem sabe vai estar assistindo ou participando do culto em outro momento, quando estiver assistindo o vídeo do nosso culto. Quero desafiar os irmãos a lermos, durante esses dias que ainda nos restam, todo o livro de Esther. O livro de Esther tem 10 capítulos, mas são 167 versos apenas. E eu estava dividindo isso em 3 dias, quinta, sexta e sábado, dá mais ou menos uns 55 versículos por dia. Então, dá para fazer sacrifício para que a gente possa conhecer essa experiência na vida da rainha Esther, um livro dos mais belos escritos na palavra do Senhor. Mas o livro de Esther, ele tem uma peculiaridade. É um livro em que o nome de Deus, Yahvé, Shalom, em nenhum momento é citado. Existem 2 livros da Bíblia, não sei se os irmãos sabiam disso, creio que sim. Existem 2 livros que compõem o cânon dos 66 livros da Bíblia, em que o nome de Deus não é citado. Um deles é o livro de Esther. Qual é o outro livro da Bíblia que o nome de Deus não é citado? Isso é questão do Enem, viu? Livro dos Cânticos, de Salomão. Raquel já tinha dito ali para o irmão Valdir, não foi, Raquel? Já tinha dito a ele, não foi? Olha aí, está vendo? O livro de Cântico dos Cânticos também o nome de Deus não é citado. Mas ainda que a gente não consiga enxergar ou encontrar a expressão Deus, nós percebemos Deus agindo em toda a história. Ainda que a gente não consiga ler o nome de Deus, mas a gente consegue enxergar a ação de Deus em todo o enredo, em toda a história. E muitas vezes a gente vivencia situações como essa. Ainda que eu não pronuncie de maneira periódica o nome de Deus, mas eu tenho experimentado a cada dia a presença de Deus, e através da experiência que Deus tem me feito viver, eu tenho testemunhado do cuidado de Deus. É lindo quando eu encontro no livro de Esther toda essa expressão, e a gente consegue perceber Deus conduzindo toda a história. E como disse no início, ainda que o nome de Deus literalmente não seja pronunciado, não seja lido, mas encontramos algumas expressões como jejum, como oração, como busca de resposta, como intercessão. E diante da realidade daquele povo, o povo judeu, a gente consegue enxergar perfeitamente que aquele povo não estava fazendo o jejum com outro propósito, a não ser depender e a confiar no Senhor. A não orar, não com outro propósito de encaminhar suas orações ao Deus Todo-Poderoso. E a época em que tudo isso aconteceu, foi durante o século V, mais precisamente a partir do ano 486, durante o reinado do rei Xerxes, um rei persa, que sucedeu Dario, e ali estava o povo de Israel sendo cativo dos persas, e dentro dessa condição de escravidão, nós conseguimos perceber a ação de Deus em todo o enredo, em toda a história de Esther. E o texto que vai servir como base para nós, esse texto está quase que no meio do livro, e quase que a gente pode pensá-lo como uma joia preciosa, como algo precioso, dentro de todo o contexto. E é impressionante que essa palavra é pronunciada por Mardoqueu, o tio de Esther. Ele fala exatamente da condição em que Esther se encontrava ali dentro do palácio de Xerxes, e ele mostra os paraquês de Deus. Muitas vezes em momentos difíceis que a gente enfrenta, a gente começa a perguntar a Deus, por quê? Por quê? E aí nesse momento, Mardoqueu nos leva a refletir, com que propósito Deus tem me feito passar por situações como essa? O que é que Deus está querendo me ensinar nessas condições que eu estou experimentando, que eu estou vivendo? Nós ainda estamos aqui vivenciando o clima, toda a atmosfera do domingo passado. Que experiência grandiosa para as nossas vidas. Que experiência maravilhosa para todos nós. Podemos estar na casa do Senhor, na presença do Senhor, durante 11 horas ininterruptas. E como foi edificante para as nossas vidas. Ouvir Deus falando através das vidas, pessoas que saíam de suas casas, pessoas que vinham até nós e transmitiam do recado de Deus e tudo aquilo que elas estavam experimentando na sua relação com Deus.
E o texto que para mim é um texto precioso, ou texto-chave da experiência de Esther, está lá em Esther capítulo 4, verso 14. É apenas a última parte do versículo 14. É uma pergunta que Mardoqueu manda fazer a Esther. Diz assim: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Quem sabe se não foi para um momento como esse que Deus separou a sua vida para viver tudo que você tem vivido? Quem sabe que não foi para um momento como esse que Deus tem reservado para mim, para que eu pudesse experimentar do favor, do cuidado de Deus em toda a sua abrangência, em toda a sua dimensão, em toda a sua grandeza? É uma pergunta que nos leva a refletir exatamente das condições em que muitas vezes nos encontramos, e muitas vezes não encontramos motivo algum para agradecer. Mas quando passamos a entender que as nossas vidas estão sempre no controle daquele que é o dono, nós em tudo fazemos como Paulo dizia: em tudo dai graças. E eu lancei um grande desafio para os irmãos aqui nessa noite. Não sei se vou poder ser útil, espero que sim, mas eu não incluí os textos bíblicos. Eu apenas incluí as citações. E espero que os irmãos tenham trazido as suas Bíblias, pelo menos no celular, para que a gente possa ler os textos e assim os irmãos poderem acompanhar em suas Bíblias. E eu encontrei uma citação de um chamado efeito borboleta ou teoria do caos. Não sei quantos irmãos já ouviram falar do efeito borboleta ou da teoria do caos. Eu vou ler o que eu escrevi, ou o que eu pesquisei. Diz que esse Edward Lorenz, um meteorologista norte-americano, em 1961, trabalhava em um modelo matemático para a previsão do tempo. Para isso, introduziu em seu computador dados como temperatura, umidade, pressão e direção do vento, e observou os resultados. Em seguida, introduziu novamente os mesmos dados para conferir os resultados obtidos da primeira vez. E, inesperadamente, partindo dos mesmos dados, nas duas oportunidades, a segunda previsão de tempo foi completamente diferente da primeira. No princípio, as duas previsões eram parecidas, mas à medida que o modelo avançava no tempo, as diferenças entre os dois resultados se tornavam cada vez maiores. E aí, o que foi que aconteceu para que esses valores fossem diferenciados? A diferença entre os dois prognósticos ocorreu porque, na segunda vez, o seu computador arredondou os dados, ou seja, considerou algumas casas decimais a menos, arredondou todos os valores para menos. Assim se concluiu que algumas poucas casas decimais, aparentemente insignificantes, ao longo do tempo, podem ocasionar alterações grandiosas. E aí chega ao cúmulo de pensar assim: para Lawrence, isso equivalia a dizer que o vento que causa o bater das asas de uma borboleta no Brasil pode ocasionar um tornado no Texas, nos Estados Unidos. Aonde ele quer chegar? Ele quer dizer que o somatório das coisas eventuais, o somatório das coisas aleatórias, podem desenvolver grandes situações até então não contadas. E é interessante que eu lendo a reportagem no jornal, ele dizia que é como se mais ou menos assim, você baixasse para amarrar o cadastro do seu sapato, e atrás de você vinha alguém com um copo de café, e aquela pessoa tropeçava em você e manchava a camisa daquela pessoa. E aquele homem era um comandante de uma aeronave, e a necessidade de trocar aquela camisa, fazer com que ele pudesse mudar de roupa, isso o atrasou, e o voo também atrasou do avião que ele ia pilotar. E como consequência disso, irmãos que iriam se encontrar, perderam a oportunidade de se encontrar. Alguém que tinha uma entrevista de emprego, perdeu o emprego porque chegou atrasado em função da demora do avião. Alguém que se ia se despedir do seu ente querido, que estava se ultimando, também não conseguiu encontrar aquela pessoa ainda com vida. E aquela reportagem fala exatamente de uma ocasião, de uma situação tão insignificante, mas trouxe consigo toda uma consequência que não se podia ter controle. E eu comecei a imaginar que tudo aquilo estava nos levando a entender que Deus sai do contexto da história, dos acontecimentos, e a nossa vida passa a ser marcada pela ocasionalidade, pelas circunstâncias.
como se fosse apenas uma coincidência, um acumular de fatos que nos levam a entender que isso só aconteceu porque estamos encontrando respostas para situações que nos alcançam. E nós que somos cristãos, irmãos, não podemos viver tendo resposta para tudo. No momento em que Abraão, junto com seu filho Isaque, recebe de Deus a missão de ir até o monte e consagrar o seu filho ao Senhor, quando Isaque pergunta ao pai: pai, aqui está o cutelo, aqui está o fogo, aqui está a lenha, onde está o cordeiro para ser imolado? E Abraão não tinha resposta e diz imediatamente assim: Deus proverá. Muitas vezes a humanidade à nossa volta quer ter respostas para tudo. Sabe por que isso aconteceu? Porque anteriormente aconteceu, e começa a somar fatos que vão nos levar a entender que isso só aconteceu em função de fatos que antecederam aquele fato. E a gente esquece de depender completamente do Senhor. E a história de Esther nos leva a refletir e a entender que Deus continua no controle das nossas vidas. E não são as circunstâncias que vão ofuscar dos nossos corações, dos nossos olhos, esse controle de Deus. A primeira lição que eu preciso entender é que eu não posso, ou que eu não devo entender o seu momento, ou não queira entender o seu momento atual como definitivo e irreversível. Pois ainda que não pareça, Deus continua no controle. E assim como disse aos irmãos, vou desafiá-los a abrir suas Bíblias, ou quem sabe ligar seus celulares, e poder encontrar na palavra de Deus a condição em que Deus permitiu para que aquele povo, para que aqueles judeus que ali moravam na Pérsia, pudessem estar experimentando. O versículo 11 diz: foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época o rei Xerxes reinava em seu trono na cidadela de Suzã, e no terceiro ano do seu mandato deu um banquete a todos os seus nobres oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia, da Média, e os príncipes e os nobres das províncias. E o que aconteceu nesse jantar? 187 dias. Cerca de 6 meses demorou a continuação ou o tempo desse jantar, formado por líderes. Naquele momento, o rei Xerxes, já tomado pelo álcool, tomado pela embriagado, convida a rainha Vasti para que ela pudesse se apresentar diante dos líderes e começasse a dançar, para que eles, quem sabe, pudesse aparecer aquela mulher como um troféu. E aquela rainha se nega a estar ali diante dos convidados. Ela disse: olha, não vou. E o rei Xerxes afasta Vasti da condução do seu reinado, e fica revoltado com a atitude daquela mulher. E é quando a gente começa a entender o plano de Deus, para que no lugar de Vasti, Deus pudesse colocar alguém que ele já havia preparado para estar ali. Alguém, quem sabe, lá fora vai dizer: olha, que coincidência. Mas não entendemos, não coincidência, mas permissão ou conhecimento prévio de Deus a respeito da história. Deus muitas vezes se utiliza do nosso entendimento de coincidência para revelar a sua providência. Nós cristãos não podemos entender nada como coincidência. Nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas, e como diz Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, 28, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Como cristão não podemos entender que a nossa vida é um somatório de coincidências. De você estar aqui, não é porque você veio por acaso, é porque o Espírito Santo nos trouxe a esse momento. Nós dependemos totalmente do Senhor. E quando encontro essa experiência de Esther, de Mardoqueu, de todo o povo de Israel, a gente consegue enxergar claramente que Deus continua no controle de todas as coisas. No capítulo 2, nos versos 7 a 9, e aí vou desafiar mais uma vez os irmãos a abrirem as suas Bíblias e acompanhar comigo, diz assim a palavra do Senhor: então os conselheiros do rei sugeriram que se procurassem belas virgens para o rei, e que se nomeassem comissário em cada província do império, para trazerem todas essas lindas moças ao harém na cidadela de Suzã. Elas estariam sob o cuidado de Hegai, oficial responsável pelo harém, e deveriam receber tratamento de beleza. E no verso 9,
Do versículo 9 diz assim, 7 a 9. Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe, e essa moça também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem do decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã, e colocadas sob o cuidado de Hegai, e Esther também foi trazida ao palácio do rei, e confiada a Hegai, encarregado do harém. A moça o agradou, e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou o tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei, transferindo-a juntamente com suas jovens para o melhor lugar do harém. No momento específico da história, o Senhor traz a Esther para fazer parte daquele cenário, para compor uma cena, um momento em que ela começa a agir conforme a vontade do Senhor. E lá o versículo 17 diz assim: o rei gostou mais de Esther do que qualquer outra moça, ela foi favorecida por ele e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a rainha em lugar de Vastil. Então que coisa linda, ver o agir de Deus em todo o processo. Como vimos aqui, alguns testemunhos de algumas irmãs que estiveram aqui falando, da maneira como suas vidas foram transformadas, em função de fatos que Deus já havia previamente escolhido cada uma delas para que pudessem experimentar. A segunda lição que eu aprendo dentro dessa perspectiva de Esther, desse momento novo na vida de Esther, é que os planos de Deus são perfeitos e os seus propósitos concretos. Tudo para que enxerguemos a sua atuação e glorifiquemos o seu nome. Não tem coisa melhor do que a gente enxergar em Deus em todas as circunstâncias. Aquele momento reservado para que Esther pudesse estar ali, ocupando aquele lugar que anteriormente era da rainha Vasti, plano de Deus para que o povo de Israel pudesse ser favorecido. E quando eu estava lendo a experiência de Esther ali no palácio, me veio ao coração a experiência de Moisés. Lembra em que condição ou que contexto da história Moisés nasceu? Não foi um momento tranquilo, pelo contrário, o livro de Êxodo no começo fala da multiplicação da população de hebreus, e Faraó começou a ficar muito preocupado com isso, porque logo esse povo levantaria guerra com outro inimigo e venceria os egípcios, e aquilo causou uma grande inquietação no coração de Faraó, e ele contrata 2 parteiras, para que ao primeiro sinal de que pudesse ser uma criança, menino, do sexo masculino nascido, elas tinham autorização para matar aquele menino, e aquelas parteiras desobedecem a Faraó, e a população de hebreus começa a crescer, e a gente encontra no capítulo 2, uma experiência de uma família, que dentro desse contexto, nasce uma criança, ali, na casa de Arão e de Joquebede, nasce Moisés. E quem sabe você perguntou, por que Deus não escolheu outro momento da história, o momento que Moisés não corria risco de morrer, o momento em que Moisés não corria nenhum risco de ser matado, ou ser morto, pelos egípcios, porque existia já a determinação de Faraó, toda criança que vocês ouvirem o choro, e vocês descobrirem que é um menino, podem matar. A atribuição saiu das parteiras e passou para ser para todo o povo do Egito, e dentro dessa realidade, Moisés, o homem separado por Deus para ser o libertador do povo de Israel, nasceu, e ali em Êxodo capítulo 2, versos 1 a 6, diz assim a palavra do Senhor: foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi, e a mulher concebeu e deu à luz um filho, podia ser uma menina, por que foi um menino? Veja todo o contexto que Deus prepara, todo o enredo que Deus prepara, para que os seus planos e projetos e propósitos em nossas vidas possam ser concretos. Nasceu uma criança e do sexo masculino, e vendo que era formoso, escondeu por 3 meses, não podendo porém escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Nós não podemos permanecer com essa criança aqui. Essa criança está chorando.
E logo os vizinhos podem ouvir o choro da criança e, autorizados por Faraó, vem logo aqui e podem matar o nosso filho. E Joquebede pensa imediatamente em colocar aquela criança recém-nascida no cestinho, revestido com betume, colocar ali na beira do rio Nilo, para que pudesse ficar longe do perigo de ser morto. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. E desceu a filha de Faraó para banhar-se no rio. Não podia ter sido uma outra egípcia, não. Não poderia ser uma outra pessoa. Porque exatamente a filha de Faraó vai banhar-se naquele momento, naquele local onde a criança foi colocada. E a gente começa a perceber como Deus é um Deus minucioso. E cada coisa vai sendo somada para que os planos dele se concretizem em nossas vidas. E o mundo entende isso como coincidência, o somatório de coincidências. Não, tudo isso é providência. Deus separou a mim e a cada um de nós para cumprir esse propósito, para experimentar da sua presença constante, em situações que a gente não experimentaria, se não estivesse na situação de risco que ali estava Joquebede e toda a sua família. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio, vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Veja o sentimento da filha de Faraó. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Coisa de Deus, coisas que só Deus pode fazer. Primeiro, ela teve compaixão de alguém que ela podia, autorizada por seu pai, matar, jogar no rio. Mas aí é tão bom o trabalhar de Deus, é tão bom a gente ver o trabalhar de Deus, que aquela jovem, ao invés de matar ou sufocar Moisés, toma ele em seus braços e não foi iludida, não foi enganada. Ela sabia que aquela criança era um filho dos hebreus, porque Deus já havia reservado algo grandioso para a vida de Moisés, o grande libertador, que precisava passar pelo palácio, que precisava percorrer os corredores do palácio, para que depois pudesse cumprir a missão de Deus de conduzir o povo durante o deserto. Coisa de Deus, que no momento da agonia, no momento da dificuldade, no momento da provação, nós não encontramos respostas, mas muitas vezes nós olhamos pelo retrovisor, depois que passamos pelo momento, e o único sentimento nosso é dizer: muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque eu precisava experimentar disso, porque só pude testemunhar da fidelidade do Senhor, passando por isso, enfrentando situações como eu enfrentei, e Moisés podia entender perfeitamente, como sendo um separado, protegido, escolhido pelo Senhor. A segunda lição que eu aprendo com essa experiência de Esther: não se decepcione do que possa acontecer, e nem queira entender o que Deus está fazendo hoje. Por não entender, muitas vezes se torna mais fácil de obedecer. Não sei se os irmãos concordam comigo, mas muitas vezes nós queremos detalhes. Senhor, e amanhã? Já contei da experiência nossa com a nossa filha mais velha, a Thaísa, quando algumas vezes nós íamos para Recife pelo litoral, e quando passávamos de alguma cidade, ela conseguia enxergar ou ler o letreiro ali, identificando aquela cidade, e ela sempre dizia: pai, qual é a próxima cidade? E eu disse: olha, a próxima cidade é a cidade tal. E ela ficava naquela expectativa, e logo o carro continuava a estrada, e logo passávamos naquela cidade, ela conseguia ler o que estava escrito ali na identificação daquela cidade, e ela dizia: pai, e agora, qual é a cidade que vem depois? Eu dizia: olha, cidade tal. Chegou um momento que ela ficou inquieta, e quando chegou numa cidade, ela identificou, e eu disse qual é a cidade que vinha depois, ela disse: e depois da cidade? Você já queria antecipadamente aquilo que estava por vir. Muitas vezes a gente age assim com Deus: Senhor, e amanhã? E amanhã? E depois da manhã? Pastor Roberto tem dito que na experiência com Deus, Deus nos dá uma lanterna, que só dá para iluminar o dia de hoje. O dia de amanhã, Deus proverá. O dia de amanhã, o mesmo Deus que cuidou do hoje vai cuidar do amanhã. E muitas vezes a gente quer encontrar respostas em Deus que nos deixem em paz durante os próximos 30 dias. Senhor, nos dê uma sinopse do que vai acontecer nos próximos 30 dias, para que eu possa estar mais tranquilo, possa descansar, possa relaxar, sabendo o que vai. Não, descansa, espera, confia.
Aquele Deus que providenciou o dia de hoje, com certeza está providenciando o dia de amanhã, e Ele continuará providenciando o melhor para cada um de nós. No capítulo 3, versos 1, 2, fala exatamente dessa expectativa de Amã, um grande auxiliar do rei Xerxes, que tramava contra os judeus o extermínio dos judeus, e começou a maquinar um plano para que pudesse exterminar todos os judeus. E ali entre eles estava Mardoqueu, entre eles estava Esther, e a gente pode imaginar, os planos de Deus seriam frustrados em função da intervenção desse homem. Capítulo 3, versos 1, 2, 5, 6, 8, diz assim: depois desses acontecimentos, o rei Xerxes honrou Amã, filho de Hamedata, descendente de Agag, promovendo e dando-lhe uma posição mais elevada do que a de todos os demais nobres. Todos os oficiais do palácio real curvavam-se e prostravam diante de Amã, conforme as ordens do rei Mardoqueu, porém Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava diante dele. Versos 5 e 6. Quando Amã viu que Mardoqueu não se curvava, nem se prostrava, ficou muito irado. Contudo, sabendo quem era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Amã procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império Xerxes. Versos 8 a 11. Então Amã disse ao rei Xerxes: existe um certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos, que não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei tolerá-los. Se for do agrado do rei, que se decrete a destruição deles, e eu colocarei 350 toneladas de prata na tesouraria real, à disposição para que se execute esse trabalho. Em vista disso, o rei tirou seu anel, selo do dedo, e deu a Amã, e o inimigo dos judeus, filho de Hamedata, descendente de Agag, lhe disse: fique com a prata e faça com o povo o que você achar melhor. Assim, no 13º dia do primeiro mês, os secretários do rei foram convocados. Amã ordenou que escrevesses cartas na língua e na escrita de cada povo, aos sátrapas dos reis, aos governadores das várias províncias e aos chefes de cada povo. Tudo foi escrito em nome do rei Xerxes e selado com seu anel. Existia um veredito, existia um decreto, para que no 12º mês, o povo judeu, o povo de Israel, os hebreus, pudessem ser exterminados. E Amã levou o rei Xerxes a tomar essa decisão. E se não fosse a ação e intervenção de Deus, provavelmente aquilo ali se concretizaria, porque Amã estava decidido a exterminar em função da raiva que tinha contra Mardoqueu, que não se prostrava diante dele. Mas encontro perfeitamente o agir de Deus em toda a história, em todo o contexto da experiência de Esther, e posso dizer que a cronologia de Deus não é a nossa. A sequência dos fatos que Ele escolhe para cumprir os seus propósitos não são facilmente explicados. Por que digo isso? Porque volto os meus olhos para um fato que talvez passe despercebido na história de Esther, mas é de suma importância na maneira como o rei Xerxes passa a tratar a Mardoqueu. Veja os versos 21 e a 23 do capítulo 2. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio real, Bigtã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Xerxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que por sua vez passou a informação para o rei em nome de Mardoqueu. Depois de investigada a informação, descobrindo que era verdadeira, os dois oficiais foram enforcados. E tudo isso, preste bem atenção, tudo isso foi reescrito nos registros históricos na presença do rei. Mardoqueu salvou a vida do rei. Passou uma informação sigilosa, que existia todo um plano para matar o rei Xerxes, e ele faz saber, o rei Xerxes, através de Esther, daquilo que havia sido planejado contra a vida do rei Xerxes. E é interessante que isso passou a ser registrado, ficou registrado ali nas informações do palácio. Um fato talvez até que possa passar despercebido, mas que teve toda a importância no desenrolar dos fatos. É impressionante que muitas experiências contadas aqui, teve um fato que chamou a atenção.
Lembro perfeitamente, quando a mãe do Tito, a Carol, no momento que aquela mulher estava prestes a perder aquela criança em função da hemorragia, e quando faz a ultrassom, aquela médica disse: olha, o seu filho é um guerreiro. E exatamente Deus já havia preparado aquela criança para tudo que ele estaria enfrentando aqui entre nós. Marcos em nossa caminhada, situações que ficaram marcadas como ação de Deus, como cuidado de Deus, como própria digital de Deus em todo o processo. Mas vamos caminhar. Um fato que poderia passar despercebido e sem importância, Deus transforma numa rica oportunidade para mostrar que o controle é dele, para manifestar o seu poder. O que aconteceu no capítulo 6, versos 1 a 3, fala de um fato que poderia ser algo corriqueiro. O rei Xerxes perdeu o sono. Como é que ele perdeu o sono? Como é que ele ficou com insônia? Plano, projeto e propósito de Deus. Veja o que é que Deus faz nessa insônia do rei Xerxes. Naquela noite o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxesse o livro das crônicas do seu reinado, e que o lessem para ele. E foi lido o registro que Mardoqueu tinha denunciado Bigitã e Teres, dois oficiais do rei que guardavam a entrada do palácio, e que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. O rei perguntou: quem está no pátio? Ora, Naamã havia acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei o enforcamento de Mardoqueu na forca que ele havia preparado. Os oficiais responderam: é Amã que está no pátio. Então façam-no entrar, ordenou o rei. Entrando Amã, o rei lhe perguntou: o que se deve fazer ao homem que o rei tem o prazer em honrar? Consegue imaginar a resposta de Amã? O que é que eu posso fazer para o homem que o rei quer honrar? E aí, quem sabe, a mãe encheu o peito de ar, todo presunçoso, imaginando que era ele. Disse: olha, o rei precisa fazer com que esse homem possa percorrer as ruas, em cima de um cavalo, com os trajes reais, com os seus subalternos acompanhando ele de perto. Amã preparou todo o contexto, toda a formalidade, não para ele, mas para Mardoqueu. Os irmãos imaginam a frustração de Amã, quando o rei diz: olha, sabe quem é esse? Que você sugeriu que ele pudesse percorrer as ruas de cavalo, com toda o cortejo real. Esse homem é Mardoqueu. Isso traz uma grande frustração ao coração de Amã. Amã estava planejando, maquinando contra Mardoqueu, mas Deus já havia planejado algo muito melhor para Mardoqueu. É lindo quando a gente consegue enxergar Deus agindo contrário aos planos e projetos dos homens. Terceiro, se a resposta ainda não chegou, é porque Deus ainda não escreveu o último capítulo de sua história. No final, tudo dará certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o final. Não tem coisa melhor do que entender que tudo que nos acontece, tudo que está sobre nós, está no controle do nosso Deus. No capítulo 7, dos versos 1 a 6, a palavra do Senhor diz assim: o rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esté. Esté preparou um banquete para que pudesse honrar o rei, a Xerxes e Amã, e não sabia Amã que Esté estaria informando ao rei de todo o plano e projeto de Amã. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esté, e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: rainha Esté, qual o seu pedido? Você será atendida, qual seja o seu desejo. Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esté respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido, o meu desejo, pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. E é interessante quando a gente percebe que a rainha Esté não se conteve diante do rei, ela começou a mostrar, a revelar tudo aquilo que havia sido planejado por Amã. O rei Xerxes perguntou à rainha Esté: quem se atreveu uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esté: o teu adversário e inimigo é Amã,
este perverso. Veja como Deus tem sempre uma mudança de atitude, mudança de plano, de tudo aquilo que o homem possa planejar contra nós. Estava lendo o Max Lucado e ele diz exatamente assim: Abraão e Sara dormiram velhos, incapazes e tristes, mas acordaram como uma criança. José foi dormir na cela, no palácio, ali no calabouço, mas acordou como vice-governador, ou como governador do Egito. E ele começa a contar exatamente desses reveses, que a vida nos prepara, fruto da ação de Deus. Existia todo um plano para aniquilar com os judeus, mas Deus já havia separado a Esté para estar ali no palácio e proteger ou intervir em favor dos hebreus. Todos os que se opuseram e duvidarem dos propósitos de Deus, sofrerão a consequência de sua rebeldia. Só existe um lugar seguro e confiável, que é ao lado do Senhor. No capítulo 7, nos versos 8 a 10, a palavra do Senhor diz assim: E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esté estava reclinada, e então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a minha rainha, na minha presença em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforque-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Quem quiser que trame contra os servos do Senhor, quem quiser que se levante contra os escolhidos do Senhor, quem quiser que se levante para frustrar aquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, Deus está no controle de tudo, e todas as coisas, e de todas as coisas. Nada pode se opor aos seus desígnios. Ainda que seja impossível aos nossos olhos, Ele cumprirá o que determinou. E aí o último verso, capítulo 9, versos 20 a 27, fala desse revés, desse momento em que a história mudou, que aquele ameaça da aniquilação dos judeus se transformou num momento de grande alegria, de celebração, a chamada instituição do Purim, Purim que significa a sorte. E aí diz assim o versículo 20 em diante: Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, próximas e distantes, determinando que anualmente se comemorasse o 14º e 15º dia do mês de Adar, pois nesses dias os judeus livraram-se dos seus inimigos. Nesse mês a sua tristeza tornou-se em alegria, e o seu pranto no dia de festa. Escreveu-lhe dizendo que comemorassem aquela data como dia de festa, de alegria, de troca de presentes e de ofertas. Ou seja, aquela data passou a ser um marco até hoje na história de Israel. O Purim é uma data comemorativa que fala do livramento do Senhor. Aquilo que existia sobre o povo de ameaça, de aniquilação, Deus transformou numa oportunidade para que o seu nome pudesse ser glorificado. Me lembro da experiência de José, ali quando Jacó morreu e os seus irmãos haviam tramado contra ele. Veja como Deus tem tudo planejado conforme Ele permite, conforme Ele deseja. Gênesis capítulo 50, versos 18 a 21. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos nós, somos teus escravos. José, porém, lhe disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muito. Por isso não tenham medo, eu suscitaria vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Deus enviou José lá na frente, para que pudesse proteger, guardar e dar sustento àquele povo que estava por vir. Lições preciosas para toda a vida. Não se desestimule diante das más notícias. Você tem um Deus bom, que bolou um bom plano e revelou em seu bom livro. A perplexidade e a crise de hoje são as conquistas do amanhã. Este é o seu desafio: creia em Deus, ouse crer, encare as adversidades de outra maneira, encare seus desafios como verdadeiramente são. Ricas oportunidades para Deus fazer o que Ele sabe fazer melhor: virar a história de ponta cabeça e extrair vida da morte. E por último, da próxima vez em que se sentir oprimido pelo mundo, converse com o Criador do mundo. À medida que a percepção da grandeza de Deus for aumentando, o tamanho dos seus problemas irão diminuindo.
Se Deus é capaz de mover o coração de um rei persa, se é capaz de transformar a morte certa em vitória de vida, se é capaz de transformar um holocausto fatídico em feriado nacional, não acha que Ele é capaz de cuidar de você? Que Deus nos abençoe e que essa experiência de Esther possa se repetir em nossas vidas. Que Deus possa estar cuidando de nós e possamos usar de toda a experiência para testemunhar da sua grandeza. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque podemos extrair da Tua palavra lições tão preciosas, tão profundas, e que não ficaram presas no passado, até nos dias de hoje se realizam, se concretizam em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelas lições tão preciosas que podemos extrair da Tua palavra. Faz-nos cada vez mais depender e a confiar no Senhor. Que tudo aquilo que tem nos acontecido, tudo aquilo que temos experimentado, possamos entender como propósito do Senhor para as nossas vidas, para que através das nossas vidas o Teu nome seja glorificado, Senhor. Sei com a Tua igreja, nos prepara para esses dias que se aproximam, que possamos cada vez mais ter essa certeza de um homem Deus que se transformou como ser humano, habitou entre nós e cumpriu a sua missão na cruz do Calvário. Nós Te louvamos pelo Teu grande amor. Continua dirigindo e conduzindo as nossas vidas. É isso que nós Te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, amém.